Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Dizascope Podcast. Uma honra receber você aqui e hoje eu estou recebendo aqui Fabiano Ribeiro. Ele é um dos líderes da Igreja da Cidade, São José dos Campos, ao lado de Carlito Paes e também de uma liderança maravilhosa que eu amo muito. E ele tem dedicado parte da vida dele para um assunto, cara, muito importante, que é o assunto da paternidade, é o assunto da filiação, de compreender Deus como esse pai, de nos compreender como filhos e filhas de Deus. E eu queria bater um papo com ele sobre isso. Então, cara, aproveita que vai ser incrível. Vamos embora! Meu amigo, Fabiano Ribeiro. Que honra. Obrigado demais. Obrigado. Você esteve aqui com a gente no podcast Dizascope raiz, assim. Era só um áudio, era só áudio. Agora a galera tá podendo nos ver. Show. Cara, cresceu, né? Cresceu um pouco aí. Eu tô feliz de te receber aqui, muito honrado e assim muito animado para esse papo, porque eu posso afirmar assim com todas as letras que é o tema mais importante para minha geração. Eu acho que é o tema mais importante para minha geração. E eu quero falar um pouco mais sobre isso. Ele está vindo aqui e eu estou tendo assim a honra e o privilégio inenarrável de participar do lançamento. Escolha ser filho. Escolha ser filho. Você já me viu falando muito sobre um livro do Fabiano Ribeiro, que é o Paternidade Bem Resolvida. E aqui ele vai falar de todo aquele assunto, mas uma outra perspectiva que pode te ajudar muito. Escolha ser filho. Eu já vou deixar na descrição para você aqui o link, você pode já pedir o seu aí. E está lançando hoje. Ele nos deu a honra de lançar no podcast Dizascope. Então é o Fabiano Ribeiro junto com a Leila Paz, que é a esposa do pastor Carlito, que é uma mãe. Isso. Uma mãe e um filho escrevendo. Isso. Fui provocativo, né? Foi, cara. Muito bom, muito bom. E eu quero, então, começar perguntando para você por que esse assunto é tão importante, tão caro para você? Eu percebo que você fala dele assim com tanta paixão, tanto carinho e tanta dedicação em cima do assunto paternidade. Eu ouvi certa vez que cada um de nós carrega uma canção. E é meio que uma fusão do nosso destino, a nossa contribuição. E eu acredito que eu tenho essa missão, essa canção de falar sobre esse assunto. Obviamente, isso se potencializou com a minha própria história também. Tá. Então, eu tenho contextos biológicos bastante complexos que eu coloco parte no Paternidade Bem Resolvida. Mas também eu fui sendo curado, eu fui sendo potencializado dentro do contexto da igreja. Tá. Mas me fala um pouco do seu contexto biológico, se você puder falar. Eu sou de uma família cristã. Eu tenho também esse negócio de ter a graça de nunca ter saído da igreja que sou hoje, né? E a minha família é uma família tradicional na nossa igreja e, de repente, ela entra em colapso, né? Meu pai, ele erra e ele não quer ajustar. A partir dali é um ponto de separação, de colisão, e a nossa família é desconfigurada, ela passa a ser disfuncional. Né? Então, a partir daí, eu entro numa série de conflitos, né? Em especial com ele, né? E a minha mãe, ela desenvolve uma doença emocional muito grave, transtorno bipolar de humor. Quantos anos você tinha? Eu tinha, quando ele sai de casa, eu tinha 17 anos, 17 para 18 anos. Uau. E a partir dali, então eu começo a ter uma dor muito grande na área relacional biológica. Tá. Né? O que eu coloco no Paternidade Bem Resolvida, que quase que inevitavelmente nós transferimos a nossa lente familiar para Deus. Nesse livro eu vou trabalhar para a Trindade, eu vou ampliar um pouco mais. Tá. Né? Então, foi assim comigo, eu não consegui não seguir essa quase que consequência inevitável. Ok. Então, eu passei a ter algumas dificuldades em relação a Deus, isso foi se acentuando, se transformou em religiosidade, me trazendo alguns danos, inclusive na minha espiritualidade. Então,
eu tenho um desafio, eu tive um desafio na minha história biológica que envolve meu pai, minha mãe e meus irmãos. Então, quando eu trabalho esse assunto, eu tenho esse backstage aí Sim. que me ajuda a ser, inclusive, solidário à dor das pessoas, né? Porque eu acredito muito, Douglas, que quando Deus fecha uma ferida, Ele libera uma unção. Tá. Né? Então, eu recebi essa unção para trabalhar esse assunto. Obviamente que quando nós estamos num processo de cura, você quer superar aquilo e prosseguir. Mas antes mesmo de terminar o processo, Deus já começou a falar comigo que eu teria que ter dar uma contribuição em função de tudo que eu recebi. Entendi. Eu imagino que foi um tempo de muito movimento no céu para mim. Foi muito investimento. Agora, repartir também isso. Então, uma ferida sarada, um ministério que nasce. É uma ativação, né? Sim. Você recebe uma patente. Uma autoridade. Você só tem autoridade quando você vence algo. Então, o final não é só vencer algo. O final é replicar vencedores. Uau. Então, foi isso que foi sendo trabalhado comigo. Eu lembro que no final do ano passado, né, 2021, eu e a Val ficamos grávidos e perdemos o bebê, né? E aí eu lembro que quando a gente tinha anunciado que tinha ficado grávido, então a gente anunciou, né, para a galera que havia perdido. E aí um pastor amigo me ligou e ele disse assim, Douglas, queria ligar meus sentimentos e tal. E ele falou assim, sabe qual é o maior desafio do ministério profético? É que às vezes Deus quer que você passe por dentro aquilo que você vai ministrar. É disso que você está falando, né? Uau. Às vezes Deus quer que você passe por dentro para você ter essa autoridade. E, cara, foi muito louco, porque hoje na igreja, quando alguém, ou perto da gente, alguém fala, poxa, perdemos o bebê, é uma outra notícia. Outra notícia. Porque é o que você está falando, né? Eu sei. Eu posso falar para ela, eu sei o que você está passando, que eu não podia, né? E é lindo como Deus consegue pegar qualquer tipo de caos que é resultado do pecado e transformar em abundante graça, né? A graça, ela corrige a rota, né? Sim. Ela vira um fertilizante de algo extraordinário, né? Só poderíamos ficar na cura, mas Deus, aquele livro do T. Jakes, Esmagado, poderia ficar só no fruto. Sim. Mas aí, para sair o vinho... Amém. E assim, como é que foi? Você falou agora da sua experiência, né, Fabiano, com essa temática. Como é que foi quando essa temática se expande, então, agora para a comunidade? Porque eu sei que esse tema da paternidade se tornou uma coluna, né, da Igreja da Cidade. Fala um pouco para mim. Eu digo assim, né? Estava conversando até com a pastora Leila, minha líder irmã espiritual, que o Paternidade Bem Resolvida levou a igreja com cada família para um tempo de balanço. Aquela expressão antiga, fechados para balanço. Sim. Vamos rever a nossa casa. Tá. Relação casamento, relação pai e filhos, mãe e filhos, irmãos, entre irmãos. Então, o que aconteceu? A gente trabalha um tripé, né? A paternidade biológica, a paternidade divina e a paternidade espiritual, que é a eclesiológica. Tá. Quando a nossa igreja ela passou a ser curada na paternidade biológica, a espiritualidade da igreja foi para outro nível. É mesmo? Então vocês começaram a ministrar para a galera ir resolver com seus pais mesmo. Isso. E aí, quando no que se referia à pessoa, ela fez o que podia fazer, porque esse é o movimento que o que eu aprendi, não fugindo, eu vou voltar, mas o que eu aprendi muito, Douglas, nesse processo de cura da paternidade, é você não é ajustar só as suas expectativas, mas entregar o desfecho nas mãos de Deus. Tá. Porque a fantasia que a gente cria pode se transformar numa idolatria. E na grande frustração. Né? Se não tiver um the end,
algo feliz na minha concepção, né? Meu com pai meu pai, com a minha mãe, forma e vai... não foi o suficiente. Então, a cura está mais no meu movimento em direção a do que o desfecho, propriamente dito, no que se refere a outra pessoa. É o que depender de vocês passa com todos. Na reparação, isso. Então, quando a gente começou a resolver essas questões, nós percebemos o que precisava ser trabalhado na nossa visão de Deus. E isso removeu muito de religiosidade. Não foi só reafirmar nossa identidade. Não é? Porque até para reafirmar nossa identidade, nós precisamos saber quem Deus é. Sim, sim. Porque a identidade nossa é a partir dele. Não é? Então, nessa perspectiva, eu consigo perceber uma evolução enorme da espiritualidade da igreja. Então, resolveu a paternidade biológica, fomos para um outro nível na paternidade. Então, só para eu voltar na biológica, vocês foram extremamente práticos com a igreja. Tipo assim, gente, ligar para os pais, ir atrás, se morreu, nós vamos conversar sobre isso. E extremamente prático em perdoar, em resolver. Isso. Okay. Por isso que paternidade bem resolvida, né? No que depender de você. E aí, coisas práticas, que até hoje acontecem, né? Tá. Porque as pessoas novas vão chegando tal. Entrou na nossa cultura de discipulado, esse livro, etc. Nossa espiritualidade foi para um outro nível. Tá, aí influencia a espiritualidade. A visão de Deus. Segunda perna do tripé. Aí isso desemboca para a igreja. Tá. Aí a gente começou a perceber que nós somos uma família. Porque a igreja não é um lugar para frequentar. Aí começa tudo isso. Para uma família vai pertencer. Então, Deus foi construindo isso com a gente. Tá. Né? Preparando. Um processo foi suplementando o outro. Tá. Sobrepondo o outro. E a base estabelecida. Né? Então, hoje a gente tem esse tripé, que é ser bem resolvido no que se refere à sua parte, na biológica, história, divina e divina totalmente, né? Sim. E a eclesiológica, tá. a família da fé. E qual que é a visão de vocês dessa questão da paternidade espiritual, né? De você ter então na igreja alguém que assume essa paternidade. A gente discipula para desenvolver um ecossistema de pertencimento. A gente não é pegado à questão de títulos, né? Então, o mais importante é a referência. Tá. Né? Quando você vê Paulo, ele está replicando o que Jesus replicou. Ele tinha os seus 9, 10 ali, ele andava com aquele grupo também, pegando aquela conversa do nosso backstage, não só simplesmente fazendo com que ele tivesse seguidores, mas fazendo com que eles se tornassem pais também. Sim. Então, a gente criou um ecossistema onde você ora é filho, ora é pai. Então, você vai replicando esse contexto para extinguir a orfandade em todos os seus níveis possíveis. Tá. Não é? Mas aí tem um plus. Nós somos de uma região extremamente afetada por religiosidade. Tá. E essa vacina, ela precisa ser dada no nosso povo constantemente, por conta até da atmosfera espiritual que a nossa região ela carrega, entre aspas. Então, quando eu consigo ter um discipulado onde uma pessoa ela entende que em Cristo Jesus ela é filha e ela precisa... Por que a gente escreveu esse livro? Porque no Paternidade Bem Resolvida, as pessoas foram desconectadas da orfandade. Tá. Esse é um ponto. Mas porque começou, a gente percebeu, ainda e apesar de tantos estímulos de aprendizagem e vivências, recall.
Porque agora você precisa entender que ser filho é uma escolha diária. Ok. Eu ia te fazer essa pergunta. Por que escolha ser filho? É uma escolha diária. Tá. É uma decisão. É um aprendizado. Um dos filmes de Nárnia tem aquela fumacinha verde, né? Que a pessoa está prestes a ceder a uma tentação, Tá. né? Ou uma decisão ruim. Então, vem aquela tipo de sedução, né? A fumacinha verde. Então, a gente percebeu que muitas pessoas estavam com essa fumaça verde, dando, apesar de tanta cura já estabelecida, traços ainda de níveis de orfandade. Né? Então, a gente trabalha muito essa questão da sua capacidade de escolha, de decisão, e não significa por causa de uma tentação nova em relação a vou continuar filho, ou vou olhar a situação como filho, ou vou ceder à orfandade, que você está preso à orfandade. Sim. Mas é uma vivência de discipulado. Entendi. Então, a gente está entendendo que a gente precisa reafirmar a capacidade das pessoas de escolherem Ser filho. Diariamente. Muito bom. Eu vi que no primeiro capítulo, então para eu entender, paternidade bem resolvida vem para uma cura da paternidade. Agora, escolha ser filho vem como um discipulado, um ensino para essa posição. Exatamente. Conquistada pós-cura. por Jesus. Isso, Ok. Exatamente isso. Muito bom. Uhum. E eu vi que o primeiro capítulo você começa falando sobre o primeiro órfão. Né? E alguém pode estar ali ouvindo e falar, já sei, Adão. Não. Quem foi o primeiro órfão? Ele era conhecido como Lúcifer, né? E ele se opõe ao seu Criador, o Pai. E aí ele consegue arregimentar 1/3 com esse espírito, né? E aí ele é expulso e ele, agora Satanás, diabo, antiga serpente, ele tem só uma agenda. A agenda principal, o resto é desdobramento. A agenda principal, na minha opinião, de Satanás na Terra é trazer a orfandade para o coração humano. Uau. Então passou a ser uma questão de guerra espiritual. Então 2 coisas são importantes nesse contexto de fundamentação. Primeiro, a origem da orfandade. Segundo, o pecado. Porque quando o homem cede à voz da orfandade, não é? E a voz dele mesmo já contaminada, a voz do próprio homem, ele passa a ter a orfandade, então, como contaminante dentro dele, da sua mentalidade, né? Então, a partir daí, como você gera o semelhante, a gente já pode ver uma das consequências. Aí você vê Caim e Abel. Né? Que é uma consequência imediata. É como se fosse assim, olha, a partir de agora, olha o que vai acontecer. Né? Ou a partir de agora, olha no que o homem será capaz. Por causa dessa ruptura da conexão e de uma palavra que eu gosto muito, que é a palavra intimidade. A intimidade era sem barreiras. Né? Então, a história das folhas no corpo, da acusação a vergonha da do nudez, outro, né? a vergonha da nudez, a desconexão com o divino, consigo mesmo e com o outro. Né? Então, a partir dali, o homem passa a ter uma mentalidade órfã. E aí, com essas 2 influências, né, do pecado e de Satanás. Então, por isso que você precisa cuidar do coração do homem, mas também ter uma consciência de que há uma guerra espiritual que envolve esse assunto. E aí, ninguém está imune
a esse tipo de sedução e tentação, independente da maturidade. Douglas, todos os dias, eu vou pegar aqui um exemplo de paternidade espiritual. Tá. Todos os dias no meu devocional, há 20 anos que eu sou um dos pastores na igreja da cidade, todos os dias eu oro, Senhor, converta o meu coração ao coração dos meus pais. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Na sua oração você está falando em relação à paternidade espiritual? Aos seus pastores? Todos os dias? Todos os dias. E aí replico isso em relação às minhas filhas. Replico isso em relação à minha esposa. E todo o meu nível de influência de pessoas. Uau. Então, não adianta olhar a orfandade. Esse é o ponto que eu agora vai dar. Tá. Não adianta olhar a orfandade de forma só emocional, Douglas. Tá. Por isso que todas as vezes que a gente prega sobre paternidade, ainda você vê as mesmas pessoas vindo para um apelo para receberem uma ministração. Tá. Porque ainda está no campo, talvez, das emoções da pessoa, não da profecia, não da palavra ministrada. Então, pode ser que essa pessoa ainda não teve consciência de que ela vai ter que lidar com essa fumacinha verde eventualmente. Pode ser que ela não tenha consciência do pecado. Isso tem um nome, isso é pecado. Sim. Lógico, que eu respeito muito, até por isso eu escrevi Paternidade Bem Resolvida, me expondo tudo que eu passei com a minha família. Eu entendo muito as circunstâncias. Sim. Que elas podem mudar o ambiente e tocar em uma pessoa, ferindo-a, mas você precisa ser protagonista da sua história. Sim. Não é? Começando com o arrependimento. Não é? Então, a partir daí, quando eu tenho consciência da agenda de Satanás, né? Eu brinco, né? Eu não fico falando isso no púlpito, que é agressivo, né? Mas dá vontade. No podcast dá pra falar. Não existe terreno neutro. Não tem, né? Não é? Então, o órfão já é adotado. Ele tem um pai. Ninguém fica sem pai. Essa é a questão. Uau. Então, eu tenho consciência de que, se eu permitir que algo de orfandade instalasse no meu coração, eu posso ter milhões de motivos. Arrependimento. Sempre esse é o caminho. Arrependimento. Porque não é esse o padrão da configuração original. Tá. Perdão, Senhor. Arrependimento é voltar ao original, né? Perdão. Segundo, Efésios diz que tem o dia mau, né? Será que eu estou num dia mau? Nesse assunto? Aí, olha para a armadura, se revista. Use as ferramentas espirituais disponíveis. Saia, aí é a dica de 1 milhão de euros. Saia do silêncio. O professor Carlito tem uma frase, meu pai espiritual: traz para a luz que vai para a cruz. Uau. É isso. Muito bom. Saia do silêncio. No Paternidade Bem Resolvida, eu coloco essa frase: o silêncio quase me destruiu. Com toda a fomentação de orfandade dentro de mim. Essa mentira de Satanás não fala para ninguém. Não só fala você para passa ninguém. por isso. Porque vão te rejeitar. É isso. Porque no ecossistema de paternidade, eu posso falar algo que, por exemplo, eu esteja desconfortável com o meu pai. Não é? Porque a aliança é mais forte que isso. Isso. A aliança é mais forte que um sentimento. Não é? Agora, por que esse assunto é impressionantemente importante no Brasil? Porque nós somos, isso tem um aspecto positivo, mas nós somos seres emocionais. Tudo a gente pega mal. Sim. Não, uma das coisas que a galera que vem para o Brasil, de fora, né? Assim, você vê estrangeiro que morou um tempo no Brasil, você vai conversar com ela, uma das principais questões que ela vai falar é do milindre. Cara, o brasileiro é muito melindroso. Se a pessoa fala assim, vamos lá em casa jantar, eu falo, não, hoje eu não quero. Acabou o mundo. Eu deixo de seguir, guerra espiritual. Isso. Se eu demoro para responder, então realmente emoções afloradas. A gente trabalha muito isso na nossa igreja. A gente trabalha muito isso na nossa igreja, mas a gente tem que sair
do campo só, porque às vezes a gente traz convencimentos que parecem autoajuda. A gente tem que trabalhar a fundamentação. Raiz, né? Raiz. Então, a gente tem tentado construir uma comunidade que usa da sua capacidade de decisão. Eu não vou pegar mal porque eu não fui chamado para aquela confraternização. Porque eu não posso duvidar das intenções das pessoas. Porque eu nunca sei ao certo. Não sou Deus. Exatamente. Enfim. Então, escolher ser filho é você não se auto-sabotar. Tá. É você ter um diálogo consigo mesmo maduro. Uma mente que se renova constantemente. É ter assertividade em relação à sua identidade e contribuir, repartir. Muito bom. Viver tudo que Deus separou para a nossa vida, que é única. Muito bom. Quais são alguns... Peraí. Wesley, você ligou o ar? Estou com frio. Quais são alguns sintomas da questão da orfandade? Acho que a galera que está nos ouvindo, nos assistindo, está nessa análise interior, né? Tá cada um aqui se autodiagnosticando, né? E eu sei que você escreveu, eu não sei o que você pôs nesse, mas no outro eu sei que você colocou algumas características. Fala aí algumas coisas, assim, alguns pensamentos, algumas falas que denunciam, né? Eu não tenho valor. Tá. Eu sou o que eu faço. Identidade, né? Eu sou o que os outros dizem que eu sou. Eu sou os meus erros. Tirando isso, esse aspecto aí das autoafirmações destrutivas, você entra num ambiente... Eu vou falar da parte de sensações. Né? Ok. Você entra num ambiente e parece que todos os olhares estão automaticamente sobre você para te julgar de alguma forma. Você não se sente adequado. Tá. Você não se sente amado. A mentalidade órfã traz o sintoma de que, independentemente do que fizeram, fazem, eu não consigo perceber que estão fazendo ou fizeram. Tá. Há muros de proteção impedindo De entrar. de entrar. Entendi. Um dia o Fábio Damasceno, que escreveu A Psicologia do Perdão, é um homem sensacional, um psiquiatra e um pastor também. Ele disse que estava ministrando cura interior em uma pessoa e ele percebeu que o principal malefício ali que estava tomando conta do coração dela e até a oprimindo era a orfandade. E de repente um dos intercessores viu ela com uma roupa de espinhos, uma couraça. Ela tinha uma blindagem contra o amor, mas também tinha uma proteção contra a aproximação. Uau! Alguém que fosse abraçar seria machucado. Eles trabalharam essas coisas e aí ela começou a melhorar, tal. Aí foi um discipulado depois disso. Então a mentalidade órfã, ela vai se desenvolvendo em manias. O órfão ele pressente muito, né? Eu brinco. A gente não tem pressentimento, a gente tem discernimento. Uau, pressentimento. Pressentimento. Sabe aquele lance, olha, não fui com um a exemplo, cara daquela pessoa. Não fui com a cara. O meu santo não bateu com o santo dela, né? Entende? E eu, quando bato o olho numa pessoa... Já sei. Eu já sei e eu não erro. Eu não né? erro. Tem um autor que eu gosto muito, né? O Michael Wells. Tá né? pegando geral aqui. O Michael Wells, ele diz assim, baseado em Mateus 7, quando você julga, você erra. Você não sabe tudo. Nunca.
Nunca, nunca. Então, é uma vida, outras características, de uma mentalidade de escassez. Escassez. Sempre falta. Falta. Por isso que pode ir para a avareza. Com certeza. Com certeza, quase sempre. A prosperidade, não só do outro, a prosperidade te incomoda, te escandaliza. Até em você mesmo. Até em mim mesmo. Eu já tive experiências com pessoas dizendo para mim, eu estou desconfortável porque eu estou enriquecendo. Uau. Eu perguntei, você não merece? Ele falou, uma das pessoas, ninguém da minha família conseguiu. Por que eu devo conseguir? Que eu devo conseguir? E você percebe isso também até quando você presenteia alguém, né? Quando você elogia. A resposta da pessoa. Aquilo, né? Não. A mentalidade órfã chega com um carro novo e diz que foi uma promoção. Ela já dá a loja que ela comprou, né? Essa roupa aqui, nossa, foi promoção. Você só olhou, você não ia nem falar nada. Não ia falar nada. Você olhou porque chamou atenção. Não ia falar nada. Mas a pessoa ela se adianta. Tem que explicar. Aquilo que a gente está conversando backstage também, né? Foi mais difícil a ação de Deus em Israel tirar o Egito de Israel do que tirar Israel do Egito. E aí Deus levanta alguém com uma mentalidade de príncipe, de realeza, para tirar escravos da atmosfera de escravidão. Verdade, foram meses, né, para tirar Israel do Egito e 40 anos para tirar o Egito de Israel. E aí Deus precisou separar um homem com outro tipo de mentalidade. Então isso é muito importante. Porque escravo não tem como libertar escravo, né? Exato. Porque ele nem sabe que está errado. Exatamente. Então, alguém tem que olhar de fora. Por que a gente escreveu isso aqui? Porque não adianta expulsar. Eu expulso o espírito de orfandade. Sim. A orfandade é uma mentalidade influenciada, dependendo do nível, até por demônios. Sim. Ok? Mas é uma mentalidade. É preciso de discipulado. Uma forma de pensar. Exato. Metanoia. Que incrível. Ok. E qual é o caminho que vocês vão apresentando, então, desse discipulado? Você vai dar uns spoilers aqui do livro, né? Não tem problema. Não. Tranquilão. É você ler e ser abençoado. Então, você ouvindo aqui, eu tenho certeza que depois você vai poder expandir. Quais são alguns caminhos que você vai apresentando para a pessoa nessa escolha? Nessa escolha diária. Porque, por exemplo, você descrevendo aí, eu me vejo em algumas coisas. Né? Eu me vejo. Então, eu, por exemplo, às vezes, de vez de eu ir viajar para outro país, né? Eu sou tentado a falar para a pessoa, não, estou indo para pregar. Ok. Né? Ok. Porque a pessoa não pode pensar que eu estou indo para passear, né? Ou gastar em euro, poxa. Né? E qual seria o problema se eu fosse para passear e gastar em euro? Entendeu? Mas você tem essa tendência porque eu acho interessante que você pode ter dois caminhos totalmente opostos com a mesma raiz, né? Então, eu percebo a orfandade podendo gerar alguém, por exemplo, extremamente tímido, recatado. Não, você fala, fala aqui no microfone, não tal, porque morre de medo da rejeição. Ou pode gerar aquele rebelde que está gritando na rua. Né? Isso. Revolução e não sei o que e tal. Então, você fala, cara, os caras são o oposto. E a mesma coisa lá no fundo, né? Essa orfandade, né? Pode gerar o cara que não quer e tem medo de enriquecer, ou o cara que quer enriquecer de tudo para poder esfregar na cara de todo mundo. A gente vai para Lucas 15, né? E os dois filhos. Os dois filhos. Os dois totalmente opostos, mesma raiz. Mas os dois são pródigos. Né? São dois filhos. O que saiu, o que ficou. Né? Um demonstra a raiva, a ira, rebeldia. Deus, vou esfregar na cara de todo mundo. Eu vou sair com a minha herança precocemente. Não interessa, eu mereço, eu tenho condições. Eu sou meu Deus, etc. E o outro que ficou. Que o pai diz assim, tudo que eu tenho é seu. Então ele não conseguia desfrutar. Então a gente vai apresentando os caminhos. Douglas, tem que passar... E só uma... antes de você entrar agora nos caminhos, para a galera ainda mais se identificar, porque isso tem muito a ver com a gente,
Uma coisa que a gente tem aprendido muito, que a orfandade nos faz ter olhos cheios e focados no direito. Nos meus direitos e no que eu mereço na minha herança. Né? Então você vê o filho mais velho chegando e falando: cadê o cabrito? Você nunca me deu um cabrito para celebrar. Agora você está matando o novilho gordo com ele. Então ele está de olho na herança, né? Porque aquele novilho gordo era dele. Ele era herdeiro de tudo. O cara pegou o novilho gordo dele para matar lá. Só que aí quando ele vai falar do irmão, ele fala: esse teu filho. Então quando é a herança, é meu direito. Mas quando é assumir a família do pai, aí eu não quero. Quando é assumir os problemas e responsabilidade. Né? Então eu fico o dia inteiro falando no grupo de WhatsApp: esse Brasil não tem jeito, né? Você viu o salário como é pequeno? Você viu as coisas como tá caro? Não sei o quê. Então fui violando meus direitos. Mas a gente não gasta tempo nos grupos falando: e aí, o que nós vamos fazer? Exatamente. Como é que a gente assume o Brasil? Exatamente. Entendeu? O órfão, ele reclama, mas ele não quer fazer parte da solução. Não. Ele é capaz de assertivamente diagnosticar, mas ele não quer fazer parte da cura. Né? E não quer fazer parte da cura porque não é maduro, nem para desfrutar ainda. Nem para desfrutar da cura. Entendi. Inclusive da herança que ele tanto que requer, do direito que ele tanto requer, da liberdade que ele tanto requer. Né? Faz sentido. E qual é um caminho que vocês vão propondo no livro do Escolha Ser Filho? Primeiro, ter nitidez, né, como a gente falou no início, da problemática. Um outro aspecto importante é você ver-se na lente de Deus. Tá. A gente tem que falar isso sempre. Ver-se na lente de Deus. Como Deus te vê. Por quê? Porque a orfandade, ela é um tipo de voz. Tá. Aí você precisa escolher qual voz você vai ouvir. O que Deus diz sobre você? O que Deus fez por meio de Jesus na sua obra perfeita e completa? Tá. Quando o Pai diz no batismo de Jesus em Mateus 3, este é meu filho amado em quem me comprazo, que me dá prazer, ele está falando aquilo para a humanidade. Já profeticamente dos filhos que estarão em Cristo. Exatamente. Né? A gente fala, né? Cristo é a humanidade que Deus aceita. Deus só tem um filho. Exatamente, exatamente. Então, você olha Mateus 3, é aquele movimento. Você olha o Monte da Transfiguração, é aquele movimento. Sim. Que é esse ecossistema para fortalecer a nossa identidade. Então, como que eu me fortaleço para blindar-me contra o espírito de orfandade? Sendo especialista em Deus, cara. Conheça Deus. O Pai. Conheça o Pai. Tá. Conheça o Pai. Então, quanto mais você conhecer o Pai... E o que Ele diz sobre mim? Você vai ter essa filiação bem estruturada no seu coração. Outra coisa importante, a comunidade. Tá. Né? O pertencimento... Não existe cura sem comunidade. Ok. A comunidade... Então não vai ser só dentro do meu quarto com a porta fechada com a minha Bíblia. Por quê? Porque eu digo no Paternidade Bem Resolvida, e aqui nós vamos trabalhar de uma forma mais ampla, que a igreja, a família espiritual, ela completa a lacuna que não foi possível ser completada pela minha família biológica. Tá. O modelo de família... É um lugar para os órfãos e para as viúvas. Vamos ranquear. Vamos ranquear. Modelo de família. Trindade, igreja, família biológica. Ok. Seu pai diz, né? A família é tão importante que até Deus tem uma. Sim. Então, esse é o ranking. Sim. Esse é o ranking, né? Entre aspas. E está tudo interligado. Sim. Se a gente estabelecer uma relação saudável com a Trindade, com a nossa família biológica, isso vai interferir na minha família, com a minha família espiritual, isso vai interferir na minha família biológica. E as coisas
vão interagindo. Tá. Então é muito importante você pertencer à família espiritual. Tá. Você precisa expor-se. Você precisa permitir-se ser conhecido. Você precisa contribuir. Você precisa repartir. Você precisa discipular e ser discipulado. Você precisa interagir. Há um favor de Deus sobre a igreja. Isso vai começar com fé, né, Fabiano? Porque, lógico, todo tempo vai ser fé, né? Mas assim, eu digo isso porque assim, a pessoa entra se sentindo rejeitada. Sim. Ela entra no culto e todo mundo olhou para mim e a pessoa agora não me quer aqui. E é muito doido porque eu aprendi na psicologia um negócio que chamava-se profecia autorrealizável. Então eu entro no lugar e falo, ninguém gosta de mim, e me comporto de tal forma para ninguém gostar de mim, para eu falar, tá vendo? Eu estava certo. Mas você causou aquilo que você falou, né? Então, como é que essa pessoa que entra no ambiente achando que ninguém gosta dela, ninguém quer ela, pode romper as barreiras para viver então comunidade? É a escolha que tem a ver com fé. Eu sempre tento pontuar que a gente ainda explora pouco o Espírito Santo. Porque é ele que nos ensina a chamar Deus de Abba. Eu dedico um capítulo aqui só para Romanos 8. Né? Nós dedicamos aqui. Daí eu coloco também sobre o DNA de filho que eu trabalho no Paternidade, mas aqui eu ponho uma lupa em Romanos 8. Vamos ver o que Paulo está nos ensinando aqui sobre o DNA de um filho. Tá. Né? Então, em Jesus eu sou adotado, mas quem me ensina diariamente sobre a filiação e me capacita para que isso na prática seja possível é o Espírito. Uau. Ele que me ensina e me capacita a chamar Deus de Abba, Pai. Né? Abba é uma expressão em aramaico e Pai é Pater, que vem do grego. Deus é o Pai universal. Muito bom. Então, papai, paizinho, só é possível chegar nesse nível. Por isso que eu digo que o ápice da vida cristã é ser semelhante a Jesus. Sim. Mas quem traz este poder e esta possibilidade é o Espírito Santo. Não é? Porque ele é o Espírito de Cristo. Então, e Cristo é o Filho. Sim. Então, se eu tenho o Espírito de Cristo se expandindo em mim, eu vou ser cada vez mais filho. Então, eu sou... A pessoa me chama de canela de fogo, eu não sei o que lá e tal. Sou apaixonado pelo Espírito Santo e tal, não sei o quê. Mas a minha experiência com o Espírito Santo, ela se dá muito em função deste processo de transformar um coração ferido, de orfandade, para aprender a ser filho. Entendi. A grande evidência da presença do Espírito na sua vida não é os dons. Isso. Apesar de eles também serem, mas a grande evidência é ser formado à semelhança de Cristo. Né? Você falou o primeiro ponto desse identificar, então nós gastamos um tempo aqui falando, cara, quais são os sintomas de orfandade, então identificar o problema, depois ter clareza do que Deus fala de você, né? E eu estava meditando em João 8, né? E os fariseus ali, os religiosos chegam para Jesus, né? E Jesus sabia provocar também, né? Jesus não era fácil também, né? Ele sabia provocar. Ele chega para os caras e fala assim, eu sou a luz do mundo. Aí ele sabia do que ele estava falando. Ele estava dizendo, eu sou a verdade. E quem me seguir nunca vai andar em ignorância. Vocês vão andar na luz e tal. E aí os religiosos falam assim, cara, seu testemunho é falso, porque você dá testemunho de você mesmo. E ali ele libera uma chave, cara. Ele fala assim, sabe por que o meu testemunho sobre mim mesmo é verdadeiro? Porque a lei de vocês diz que um testemunho é falso se não vem acompanhado de uma segunda testemunha. E o Pai dá testemunho do que eu estou falando é verdadeiro. Então, eu estou falando que eu sou filho de Deus, mas o Pai está falando que eu sou filho dele. Então,
o que eu tô falando é verdadeiro porque é exatamente o que o pai tá falando. Então nós temos 2 testemunhas. E aquilo ali, cara, virou uma chave no meu coração de tipo, então tudo que eu penso sobre mim, que eu não tenho uma segunda testemunha, Deus é falso. Uau. E é um falso testemunho. Uau. Que é o 9º mandamento. Então, tudo que eu penso sobre mim, que não vem acompanhado da segunda testemunha, que é Deus, entendi. é falso. E Fortíssimo. tudo que eu penso do Fabiano, que não vem acompanhado da segunda testemunha, que é o pai, é falso. Sensacional. Que eu penso de você. E isso começou a filtrar, né? Porque a gente é assaltado. A gente está aqui e fala assim, eu sou um idiota. Sou um idiota. O pai, em algum momento, falou que eu sou um idiota. Isso. Então, isso é um falso testemunho. Isso. E isso, sensacional. E aí, uma das coisas que nós propomos aqui é você entender o seu mecanismo cerebral. Tá. Quando você falou da questão da autoprofecia, as sintaxes cerebrais, que a gente sabe que parte desse processo é mutável, não é imutável. Entendi. Não é A imutável. própria ciência já fala. Exatamente. E aí essa redefinição, na prática, ela vai construindo uma nova mentalidade. Entendi. A gente diz, o nosso cérebro ainda é o órgão menos explorado, tal, mas o que a gente já sabe já é o suficiente para entender que a gente pode condicioná-lo. Tá. A gente pode condicioná-lo. E aí vai passar por esse tipo de coisa. Você não fica cativo a uma sugestão, ou sua, ou de alguém, ou do inferno. Sim. E aí você, aí brilhantemente usou João 8. Não tem testemunha? Não é validado. Eu rejeito. Então mentira. a gente fala sobre isso aqui. Não é só filtrar. É dizer assim, olha, eu identifiquei e isso é uma mentira. Isso é uma mentira. E qual é a verdade? Exatamente. É aquele livro Soso, né? Trocar as mentiras pelas verdades do céu. Muito bom. O tempo todo. Aí é uma troca de atmosfera em si mesmo. E é doido, porque se eu não sei o que Deus fala sobre mim, eu não tenho material para lutar, né? Exatamente. Então, aí que é o ponto limitador da autoajuda. Sim. Porque eu identifico, não sou isso, mas sou o quê? E geralmente substitui por uma outra mentira, né? Então eu vejo muito, por exemplo, baixa autoestima, né? Eu sou inferior, tal. Quando a autoajuda chega, substitui por superioridade. Então alguém que se sentia inferior, levanta agora a cabeça. sente melhor que os outros. Exatamente. Alguém que era pisado, agora começa a pisar. E é só o evangelho que consegue nos colocar. É uma autoajuda que ajuda você e não os outros, né? Só autoajuda. E destruição pro resto. Tá bom. Não tem o caminho do amor. Identificar, saber o que Deus fala sobre você, comunidade. Mudança de mente. Constantemente, como você deu o exemplo. Tá. Constantemente. Então não pode, né? Tem uma terminologia na psicologia também, né? O pensamento automático. Não permitir que um pensamento automático se consolide, né? Você precisa identificou que é ruim, que é mentira, é rejeitar. E isso precisa ser uma prática constante até que vire uma cultura. Tá. Você assimila aquilo, né? Agora, uma outra coisa muito importante para nós, brasileiros, né? Ser solícito ao feedback das pessoas, mas não cativo. Ok. Fala mais disso. A esses feedbacks. Porque a gente pode cometer 2 erros, né? Não ouço ninguém, entendeu? Ninguém fala na minha vida, ou sou escravo da opinião alheia. Que é o termo, né? A codependência. Tá. Então você é dependente do que as pessoas dizem sobre você. Tá. Né? Por exemplo, um pai não vê tudo em relação a um filho. Não. Ele vê parte. O seu pai celestial, sim. Né? Então, eu não preciso de desonrar um pai, um tipo de pai, porque ele não viu tudo. Mas eu não preciso ficar condicionado só àquilo que ele viu. Entendi. Olha, com todo respeito, eu acho que eu sou mais um pouco. Com todo respeito, eu acho que eu tenho
essas habilidades aqui... E mesmo porque ele só pôde te dar até onde ele recebeu. Exato, né? Exato. Porque cada um vem com o seu background. Exatamente. É isso mesmo. Então, a codependência ela precisa ser rompida. Tá. Né? Porque ou você, na codependência, ou você é impositivo ou você é passivo. Né? Então, você tem que trabalhar essa questão. Você precisa do empoderamento das pessoas. Mas não só é este o tipo de combustível que vai mover a sua vida. Tá. Então, a gente precisa sempre voltar. Por isso que é muito importante. Muito importante. O seu relacionamento com Deus diário. Tá. Muito importante. Muito importante. Você precisa trazer o tempo todo gotas de filiação, de paternidade, constantemente. Constantemente. Se isso não fosse importante, Jesus não voltaria toda hora para esse assunto. O tempo inteiro. Tempo todo ele diz, eu sou isso. Eu sou isso. Ele é isso e eu sou isso. Ele é isso e eu sou isso. Ele é isso e eu sou isso. E Filipe chega para ele, né? No final. Eu não servia para ser Jesus. Eu acho que ali assim, né? Mostra-nos. Ô, filho. Se fosse nessa, miséria. Só que ao mesmo tempo é interessante você ver assim, um cara que viu pão sendo multiplicado, milagre, o homem andando sobre as águas e tal, e fazer um pedido desse, né? Porque ele poderia falar, né? Ensina nós a curar aí, vai. Tal, mas é interessante, né? Mas em contrapartida, pega esse ponto aí, Douglas, é assim, tem muita gente que viu uma parte, mas não chegou nessa pergunta. Essa pergunta é interessante. E eu fico pensando como líder, se alguém está pensando assim, como é que faz para ter 1 milhão de seguidores? Como é que faz para pregar? Como é que faz para escrever livro? Ou se alguém fala assim, cara, me mostra o Pai. Jesus, o que me dá mais água na boca quando eu olho para você, esse relacionamento que você tem com esse tal de Pai. Como é que você ora desse jeito? Como é que você passa tempo? Como é que você... É lindo em Marcos, acho que se eu não me engano, capítulo 2, Jesus está no meio de um avivamento. Porque, você imagina, ele está dentro da casa de Pedro, começam a trazer... É um dos textos que eu mais gosto. Começa a trazer, cara, de todo mundo para ele se curar. Ele começa a curar a noite inteira e fala. E ele deixa tudo aquilo ali e vai para um lugar quieto. Quem é que deixa um avivamento no meio? Para ir ficar com o Pai. É aquele que entende a fonte do avivamento. Exato, né? Quem sabe que o Pai onde é o porquê tudo tá começa. Tudo... Isso mesmo. Então, e a gente vê esse movimento em Jesus. E aí Felipe tá assim, né? Cara, eu quero esse tal de Pai. Eu quero esse tal de Pai, né? A gente fica irritado com a pergunta dele, mas ao mesmo tempo inspirado. Inspirado. Esse é o poder da Bíblia. Faz sentido. Né? Que eu acho que essa é a nossa busca. Sim. Essa é a nossa busca. E eu nunca tinha parado a pensar, mas a Val estava lendo algum livro. Dentre tantos. Algum livro. E aí ela falou assim para mim, que o autor escreve assim, Jesus foi morto porque chamava Deus de Pai e se declarava filho. Boa. Por que pregaram o cara na cruz? Show. Porque ele chamava Deus de Pai. Chama ele de Javé, chama ele de Senhor. Chama ele de... Entendeu? Show. Mas não chama ele de pai. Porque você está dizendo que você é filho dele. A filiação escandaliza a religião, né? Porque o que é o espírito do anticristo? Então, porque João fala assim, o que ele rejeita? O pai e o filho. É verdade. Ele não rejeita a divindade e o servo. É verdade. Ele odeia filho. Olha. Aí. É isso que você falou. É o primeiro órfão e todo o trabalho dele é gerar orfanato. Ele odeia filho. É isso. E aí ele falou por meio da religião. A religião perseguiu o filho. É forte. Os servos, os escravos perseguiram os filhos. Né? Que é o Ismael e Isaac, né? Filho da religião, da carne, né? Aí Paulo vai escrever isso, né? Em Gálatas, né? Interessante. Ele fala, né? Ele fala. E aí eu às vezes ministro em Gálatas dizendo, né? Quando
Paulo coloca, né? A ideia é a seguinte, né? Se despeça de toda a conexão com a herança ilegítima, que é Ismael, né? E se aproprie de toda herança legítima. Isaac. Né? Então, é muito importante esse capítulo 4 de Gálatas, que Paulo vai trabalhar esse contexto do Abba também. Sim. Né? Então, ele vai trabalhar essa filhos que são ilegítimos e filhos legítimos. Né? Sim. Né? São filhos, mas você precisa legitimar isso. E vai aparecer a pessoa do Espírito Santo de novo. Então, Gálatas 4 é fundamental, porque vem Gálatas 4 fazendo esse pano aí, esse contexto, e aí Gálatas 5 vem a mentalidade da carne, a mentalidade do Espírito, o fruto do Espírito. Né? Muito bom. E pelo tudo que você está me falando, o livro ele vai ser extremamente útil, e eu falo vai ser, porque nós estamos lançando ele hoje aqui, entendeu? Só eu tenho. Desculpa. Sensacional, né, Douglas? Vai ser extremamente útil. Isso aqui é por causa das suas né? sementes. Né? Você é o cara. Né? Semente da paternidade. Você tem, é isso aí. E ele vai ser extremamente útil no discipulado, né? Discipulado. Porque você está dando um caminho aqui, porque eu estou pensando muito poxa, eu preciso ser curado, eu preciso escolher ser filho, mas agora eu tenho uma responsabilidade sobre o outro, né? Sobre o outro. Que ainda não sabe isso aqui. Né? Porque a gente já está ouvindo a voz da orfandade, ela está sendo ampliada. É demais. Sim. Demais. Agora nós precisamos ensinar as pessoas a ouvirem a voz da paternidade. Sim. Né? E isso vai ser através de discipulado e sempre da decisão. Tá. Uma das coisas mais decisão. lindas, uma das coisas que mais lindas que Cristo Jesus fez por nós é resgatar o nosso poder de escolha. Porque Efésios 2 antes nós éramos escravos e tal. Muito bom. E uma pergunta assim, quais são questões práticas que você trabalha com... Porque o Paternidade Bem Resolvida faz 10 anos que vocês escreveram. Então isso aqui é vivência de 10 anos, aplicando, funcionando, não funcionando. Agora vocês estão com o college lá, né? Recebendo alunos do Brasil inteiro, né? Para serem discipulados, treinados, ativados, né? E com certeza isso aqui é um pilar, né? Quais são questões assim, extremamente práticas que você tem trabalhado no discipulado, assim? Como você falou, cara, eu oro todo dia, converto meu coração aos pais. Tem algo que vocês leem? Algo... algumas coisas de vivências, né? Isso. A intencionalidade. O movimento, por exemplo, o pai, ele, digamos assim, né? Ele tem uma visão mais ampla. Então, ele tem um tipo de agenda. O filho tem um outro tipo de agenda. Então, nós ensinamos que os filhos precisam ser intencionais pela presença do pai. Como assim? Pela interação do pai. Então, eu não preciso marcar um horário para ter um discipulado. Tá. O pai, simplesmente. O filho pode vir solicitar. Ir no movimento, solicitar, e quanto mais orgânico for, melhor. Entendi. Mas se o pai tem uma agenda mais ampla, o filho precisa entender que o movimento, de certa forma, precisa partir dele. Tá. A gente percebe isso entre os nossos filhos biológicos. Tem aquele que mais acessa. O que mais acessa, lógico que todo pai equilibrado não vai deixar... acessar total. Mas o que mais acessa, geralmente, é o que mais tem possibilidade de receber. Então, nós ensinamos assim, olha, você tem um lugar na mesa. Isso já está estabelecido. Ponto. Sente. E desfrute. Quanto mais próximo intencionalmente, mais as intenções dos corações serão unidas. Tá. Os corações serão unidos. E aí eu acho que parte do discipulado são intenções unidas. Tá. Porque daí o fluxo do céu passa.
Do pai para o filho, daqui a pouco do filho, tipo de pai já para um outro filho. E esse ecossistema ele se estabelece. Então a gente usa muito essa palavra. Na prática, seja intencional. Tá. Seja intencional. Porque, porque é interessante que a própria orfandade vai ficar falando pro cara assim, ah lá, ele não marcou nada com você. Isso. Ele não veio Ou ele é muito ocupado. Eu vou incomodar, né? Eu lidero a rede de igrejas da cidade. São 18 líderes. Né? O tempo todo eu digo, eu estou disponível. Agora imagine só se eu for ter um movimento de marcar 19, ou 2 por cada 7 dias, 3. Gente, é uma coisa assim... talvez não... Disfuncional. Tu entende? Então, me acessem. Tá. Provoquem. Provoquem. Muito bom. Provoquem. Então, a intencionalidade, né? Outra coisa é ensinar sobre o poder das escolhas das pessoas. Você tem poder para escolher. Muito bom. E isso a gente ensina através de leitura. Você nasceu de novo, você não é escravo. Você não é escravo. Exerça esse poder de escolha. A gente fala o tempo todo isso. Muito bom. Outra coisa, a gente trabalha as emoções. A nossa igreja é uma igreja muito terapêutica cristocêntrica. Legal. Né? E a gente criou um programa chamado 30 Semanas, que de março a outubro, sempre às sextas-feiras, nós temos isso aqui em um modelo prático, para que as pessoas recebam conteúdo, mas também tem aquelas partilhas, não é? Para repartir o seu coração, despressurizar, até partilhas em fóruns comuns de problemáticas, né? Então, eu tenho uma dificuldade com codependência, eu tenho uma dificuldade com ira. Então, a gente vai trabalhando, mas a base vamos trabalhar a questão da orfandade, da rejeição, dos bloqueadores e das consequências de tudo isto. E vamos construir um outro tipo de abordagem em nossa vida, que é através da aceitação, da filiação, para culminar no fruto do Espírito. Né? Muito bom, muito bom. Eu percebo que, às vezes, como igreja, né, e eu falo como comunidade, ali a gente tem falhado, porque a gente tem tido todo um foco nessa cura, e é maravilhoso o tema do livro, porque a gente tem a gente encara a orfandade como uma doença de cura de um dia, né? Isso. Como você falou, eu acho que a gente está lidando talvez com o espírito da orfandade e se esquecendo da mentalidade, que é diária, né? Que é um processo. E aí, isso é tão sintomático, né? Porque se você olhar nossas confissões de fé, elas passam pelo Jesus nasceu, né? De forma milagrosa, virginal, e aí ele morreu. E ao terceiro dia ele ressuscitou. E está sentado ao lado do Pai. E aí você fala assim, peraí. Ele nasceu e a próxima frase, ele morreu? Calma aí, ele viveu 33 anos e 3 dele no ministério de forma perfeita. E a gente dá uma ignorada. E os evangelhos não ignoram. Os 4 evangelhos gastam mais capítulos falando sobre a vida dele. Por quê? Porque a morte dele, sim, nos cura, nos liberta. Do espírito da orfandade, né? E nos adota, mas a vida dele nos ensina a ser filho, né? E aí a gente precisa ler os evangelhos caçando exatamente como ser filho. Leia os evangelhos com essa lente. O desafio como aí, como ser um filho de Deus. Ele perdoa. Então, peraí. Vai grifando. Filho de Deus perdoa. Isso. Eu vou adotar essa prática. Quem vai me dar o poder para isso? O Espírito Santo. Porque é doido, que você falando aqui agora me veio, tipo assim, a gente pode ser um seguidor. E aí, a gente pode ser um seguidor a vida inteira. Para onde ele está indo, eu estou indo. Beleza. E sim, nós somos chamados de seguidores. Sim. Mas a palavra que ele usa é discípulo. Qual é a diferença do seguidor e do discípulo? É que o seguidor segue porque aquela pessoa é importante. O discípulo segue porque vai se tornar como. É isso. Então não é só uma leitura de admiração, né, nos evangelhos. Como Jesus é incrível. Como Jesus sim, ele é incrível. Mas ele está dizendo, eu quero que você seja igual. Uau, isso é muito forte. Igual. Aí a gente volta para a voz que rompe
João é um tipo de voz que está rompendo 400 anos de silêncio profético. Sim. Mas Deus, ele rompe. É. E quando ele rompe 400 anos de silêncio profético, a palavra que ele traz. Este é o meu filho. Cara, o ápice é isso, cara. Você tem que ouvir. Eu acho que é assim, tipo, eu ouvi dentro do meu espírito. Entendi. Você ouviu. Eu sou filho. Acabou. Ninguém mais te segura. E sabe, Fabiana, você muito envolvido com o ministério profético, a gente fica querendo ouvir, e você vai para as nações, e você não sei o quê. E é maravilhoso. Eu ouvi muita palavra profética e é uma delícia ouvir uma palavra profética que Deus fala. Mas nada se compara a essa palavra profética. Quando ele rompe o silêncio. Porque tudo que ele fez é a partir disso. É isso. E é maravilhoso, né? Porque eu estava conversando aqui com o Daniel Alencar, que tem o ministério Abba Pai, né? Ele trabalha muito isso. E aí a gente estava conversando sobre essa questão de por que é tão libertador isso aqui que você está falando. Porque quando eu compreendo que eu sou filho, eu cheguei no ápice. É como se a vida fosse uma montanha, eu cheguei na ponta da montanha. Aí alguém chega para você e fala assim, cara, eu tô pensando aí, acho que você poderia ser presidente do seu país. Você não vai subir mais. Boa. Porque você chegou no ápice. Boa. Aí você vai fazer uma prova. Você está morrendo de preocupação com a prova? Não, por quê? Porque a prova não consegue fazer você subir mais. Boa. Eu lembrei da história do Benning Liebscher. Jesus Culture? Ele cria a conferência. E Deus disse para ele assim, você criou uma conferência, só que você não vai pregar na sua conferência. Vamos esperar um pouquinho. Você não está liberado para pregar na sua própria conferência. 4 anos. Uau. Aí no quarto ele se convida. Pôs o nome dele. Só que ele colocou um mocinho, para pregar antes dele. O menino destruiu. No dia anterior. Pum, vem o pensamento. É a primeira vez que você vai pregar na sua conferência. Você não vai conseguir pregar melhor que ele. Impossível. Ficou com esse pensamento até antes de subir. Meu Deus. Antes de subir, o Espírito Santo disse, você tem uma escolha. Você pode subir para agradar as pessoas e voltar para sempre, para ter esse tipo de vida e ministério. Mas você pode subir como filho e voltar como filho para o seu destino. E vira uma chave. Como um filho que já me agradou. Você é filho, Benny. Se for bem nessa pregação ou não. Se te aplaudir ou vai. E por isso também, com essa influência, eles escrevem enraizado. Sim. É por causa dessa experiência também. Sim. Isso é muito lindo, né? Porque quando você pensa em rejeição, né, eu digo o seguinte, só tem um jeito de curar uma rejeição. Se alguém mais importante do que quem te rejeitou te aceitar. É isso aí. Né? Então eu gosto do exemplo assim, imagina que o Neymar venha jogar bola no nosso bairro. Aí põe todo mundo lá, vamos escolher os times. Sim. A gente começa a escolher os times e ninguém escolhe ele. Você acha que ele vai para casa chorando? Não, porque o Tite escolheu ele. Sim. Então a sua rejeição não vai conseguir afetá-lo, o parâmetro, alguém né? mais importante o Sensacional. aceitou. Entendeu? Então, eu não sei quem te rejeitou, mas eu sei quem te aceitou. Uau. E eu sei que quem te certamente aceitou é maior. É muito maior. Uau, sensacional. Sensacional. Você é demais, Douglas. Sensacional. Eu tenho que colocar isso na próxima. Sensacional. Meu Deus, meu amigo. Você é um garimpador. Garimpador de histórias. Isso é muito bom, muito bom. E assim, antes de eu só queria reafirmar de novo, né? Tá. É uma coisa que eu já disse para você. Tem muito improvável falando de paternidade. Sim. Muito ex-órfão. Sim. Mas quem nunca sofreu de orfandade nunca foi contaminado por isso. A gente tende a valorizar mais a história redentiva, que é fantástico. Sim. Mas a gente, às vezes, desvaloriza o padrão normal.
Você é fruto de um padrão normal. Amém. Continue falando de paternidade. Amém. Porque nós precisamos te ouvir. Amém. Obrigado. Tamo junto. Fabiano, obrigado. Tamo Sempre junto, sou tamo muito, junto, muito, tamo muito junto. abençoado de ter uma mesa com você. Obrigado por tudo que vocês, como família espiritual, representam para a nossa nação. Obrigado por estar continuando esse legado. Obrigado pela sua humildade de ser filho, né? E a sua coragem de ser pai. Obrigado. E, gente, está aqui, Escolha Ser Filho, lançado para vocês. Paz e segurança para superar a orfandade espiritual para você e, cara, para você gerar paternidade, para você discipular, para você poder curar pessoas. Vou deixar o link na descrição. Pede o seu. Vou fazer o seguinte, vou colocar aqui com frete fixo, tá? Então, até para abençoar a galera que está Nordeste, Norte, mais longe da gente, lá no Extremo Sul, tá? Frete fixo para todo o Brasil aí, para esse lançamento. Escolha Ser Filho, Fabiano Ribeiro e Leila. Tem que trazer a Leila depois, Tem né? que trazer, porque ela é sensacional, né? Beleza. Obrigado, meu amigo. Tamo junto. Até a próxima. Até a próxima. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu. Uau! Muito bom. Muito bom, Douglas. Você é sensacional. Muito bom. Você eleva o nível da conversa. Muito bom. É muita coisa que sai, né? Ah, cara, Impressionante. porque é um assunto de Gênesis e Apocalipse, né? Porque ele usa, eu vejo 3 figuras principais, né? Filho e pai, porque é a trindade, né? Filho e pai. Então você pode ler a Bíblia inteira assim. Nessa ótica. Aí é noiva e noivo. Então Você começa lê. com um casamento, termina com um casamento. E tem espírito e templo, né? Daí ele faz o filme. Então, essas 3 ilustrações da Bíblia inteira, né? É isso. Então, você vai muita puxando, coisa, né? É Muita tudo coisa. isso.